Depois da fixação do salário mínimo em R$ 540, o governo federal decidiu aplicar 6,41% de reajuste para todos os aposentados que ganham mais de um salário mínimo. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governo federal. O presidente da Apopenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, Raul Herbst, é o nosso entrevistado aqui na entrevista do dia. Raul, surpreendeu um aumento dado aos aposentados que ganham acima do mínimo maior do que o próprio percentual conferido ao salário mínimo? É evidente que a gente fica surpreso porque nos últimos 16 anos nunca tinha acontecido isso. Nos 8 anos do governo Fernando Henrique e nos 8 anos do presidente Lula, em nenhuma oportunidade, nenhum ano, houve um aumento maior do que o salário mínimo para os que ganham acima do salário mínimo. Então, de repente, essa terça-feira, não saiu no Diário Oficial, é uma surpresa nossa, né, para todos os aposentados e para... que os pensionistas deu esse aumento de 6,41, ou seja, 0,5% a mais do que o salário mínimo, né? Coisa que nunca tinha acontecido. Então é uma notícia muito boa e a gente fica contente, pelo menos uma vez nós podemos passar aos nossos aposentados de Farroupilha e da região, que uma notícia boa a dizer, realmente essa vez nós tivemos um aumento maior do salário mínimo, do que o salário mínimo para os que ganham acima do salário mínimo. Sempre foi uma questão muito delicada de muitas negociações e o governo não correspondia. Aplicava um aumento, um percentual maior ao mínimo e um percentual menor para quem ganhasse mais do que o salário mínimo. Em função disso, originaram-se muitas desvantagens, muita defasagem, né? Veja bem, essa nossa luta, nossos movimentos aposentados, associação, federação, confederação, é muito importante. Aí começa a surtir os efeitos, os resultados. Veja bem, ano passado, 2009, nós lutamos, então, nós tínhamos a inflação mais 50% do PIB. Aí dava 5,8% por aí. Lutamos reuniões, congressos, reuniões com as lideranças do Congresso, conseguimos 7,72%. E agora, mais 6,41%, quer dizer, em 2 anos a gente está aí com 14%, quase 15% de aumento dos vencimentos. Então, são valores significativos, né, que os aposentados, né, ano passado, quando deu 1,5% a mais do que o governo havia fixado, quer dizer, mas é pouco, agora essa vez já dá um resultado, porque 6,41 já vou incidir sobre 7,72 de 2009. Então é muito importante isso, e para nós que estamos no movimento de defesa dos aposentados, para nós é mais uma vitória que nós estamos conquistando agora nesse início de 2011. O resultado, esse aumento de 6,41%, é o resultado de toda aquela série de manifestações e mobilizações, a pressão que os aposentados têm feito nos últimos meses no Estado e também lá em Brasília, presidente? Exatamente, porque a gente está vendo hoje que nós temos vez e temos voz. A voz foi as nossas manifestações durante todo o ano de 2009, que nós lutamos sempre por um resultado, um aumento melhor para os aposentados que ganhavam acima do mínimo. E agora nós temos a vez, chegou a nossa vez. Então o governo foi sensível, a presidenta Dilma, que assumiu aqui há 3 dias, né, e dá essa notícia boa para os aposentados. Então para nós é uma satisfação porque é o resultado de uma luta sem enfrentamentos, mas sim uma luta de falar com nossas lideranças, se reunir em Brasília, junto com o Congresso Federal, com o presidente da Câmara Federal, junto com os senadores, e hoje nós estamos então, obtendo esse resultado positivo que estamos com muita satisfação transmitir aos nossos aposentados e pensionistas, principalmente aqui no nosso município de Farroupilha. A defasagem continua muito grande ainda, muitos aposentados acumulam perdas salariais ao longo dos tempos. A reivindicação continua forte mesmo assim, presidente? Exatamente, nós temos 2 projetos lá que a gente está defendendo com muita ênfase no Congresso, que é a recuperação das perdas, as aposentadorias antes de 88, antes da Constituição, que aí o aposentado, quando ele recebia sua aposentadoria, sua carta de aposentadoria, já vinha lá definido, X salário mínimo, 1,2, 2, quer dizer, salários mínimos, né? Depois, na reforma da Fernando Henrique, então isso foi abolido. Não teve mais, foi desvinculado o salário mínimo das aposentadorias, criado um outro parâmetro, né? Então, há uma defasagem muito grande. As pessoas que aposentaram anteriormente à reforma realmente têm perdas muito grandes. Então, esse é um projeto que está lá, já está aprovado no Congresso, e nós estamos lá tentando colocar em votação. Em novembro, nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Marco Maia, o gaúcho Marco Maia. Então, ele acha que há possibilidade. É muita dificuldade porque
para colocar um projeto em votação, precisa, o que aconteceu há poucos dias, no aumento dos deputados. Todas as lideranças têm que estar de acordo. Um líder não concorda, não vai à votação. E o outro projeto, então, é o do fim do fator previdenciário. Vimos já o ministro Garibaldi Alves, já falou sobre o assunto, né, que talvez mudar alguma forma. Ele até defende o limite de idade, aquele projeto do Pepe Vargas, que é 85-95, de repente alterar algumas coisas aí, talvez passar para 80-90, isso também é uma coisa que está em estudo, né? E agora tem um novo assunto, que está chegando agora em pauta, de novo na Previdência, é a desvinculação da aposentadoria rural com a urbana, né? Então, uma separação. Exatamente. Então, nós saberíamos tirar da Previdência a aposentadoria rural. É uma outra coisa que nós estamos muito preocupados, porque hoje a aposentadoria rural ela é muito importante dentro da economia do município, dentro dos agricultores que trabalham. Talvez, nesses também, talvez seria de mexer talvez na idade, hoje é 55 e 60, talvez, aumentar um pouquinho a idade também ali. Mas eu acho que é muito importante, é muito interessante essa aposentadoria. Essa é uma das grandes conquistas que os agricultores tiveram durante o governo do Fernando Henrique, que foi essa aposentadoria especial. A intenção, talvez, tirar do Ministério da Previdência e passar para o Ministério do Desenvolvimento. Então, isso também é uma coisa que nós temos que estar muito atentos para que daqui a pouco não sejam prejudicados os agricultores que estão aí para se aposentar, ou estão prestes a se aposentar, que estão chegando à idade de 55 e 60 anos. Em Farroupilha, são muitas pessoas que recebem um salário mínimo, pessoas que recebem acima do salário mínimo como aposentação, presidente? Então, mais de 60% dos aposentados ganham hoje o salário mínimo, né? Porque muitos nunca tinham se aposentado com o salário mínimo, mas com a defasagem, né, foram chegando, hoje estão ganhando mínimo. Caíram ao mínimo. Exatamente, deve estar em torno de 65%, 66%. Não tem agora bem o último cálculo que eu não fiz, mas há 2 anos atrás era esse percentual. 65%, 66% dos aposentados ganham salário mínimo em Farroupilha. Agora, os aposentados têm uma força muito grande aqui no município, um poder na economia muito forte. Exatamente, né, eu sempre tenho colocado, né, que hoje os aposentados do INSS é uma grande empresa. Nós temos hoje em torno de 10 mil aposentados, entre o rural, que é 2.800, e quase 8 mil de aposentados urbanos, né? Hoje eles injetam na economia de Farroupilha quase 11 milhões de reais. Todos os meses, entre o dia 26 do mês até o quinto dia útil, antes do virado do mês e quinto dia útil depois da virada do mês, em torno de 10 milhões de reais são injetados na economia, por fruto da aposentadoria da Previdência em Farroupilha. Presidente, esse aumento de 6,41% já vigora agora para o vencimento que os aposentados receberão no início do mês de fevereiro? Exatamente, porque houve uma política, né, de que sempre aumentava em maio o salário mínimo e também os que ganhavam acima do mínimo, né? Então foi reduzindo, veio para abril, veio para março, para fevereiro e esse ano também para janeiro. Por isso que hoje na terça-feira saiu no Diário Oficial a portaria, quer dizer, a medida provisória, né, que determina o aumento do salário mínimo, que já estava no orçamento, ainda em 2010 foi votado, e agora, então, esse percentual de aumento de quem ganha acima do salário mínimo, então, saiu no Diário Oficial na terça-feira, já vai vigorar agora no pagamento referente a janeiro e será pago em fevereiro. Ok, obrigado, presidente da Apopenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, nos explicando mais sobre o aumento dado pelo governo federal a todas as pessoas, todos os aposentados que ganham acima da faixa do salário mínimo. Já para o salário mínimo, R$ 540, o valor que está em vigor desde o dia 1º de janeiro, o percentual de aumento foi de 5,88%. O Cotidiano continua com você, Clacena Lamonato.